Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast, que hoje conta com a presença muito especial dela, que é mestre, vencedora em oratória e ajuda mulheres por todo o Brasil a se comunicar melhor em palestras, redes sociais e na vida profissional e pessoal. Carla, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Por você estar aqui no Rodricast comigo. Menina, a gente estava conversando no off aqui e eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que ganhou um prêmio contando a sua história. Isso a gente vai considerar aqui como plágio e vai dar a vitória para você no VAR. Por favor, Você apoia essa ideia? Eu apoio super. O VAR, vamos botar o VAR, bota o VAR na tela aí. Porque a vitória é dela. É minha, gente, mas é óbvio. Ai, a gente brincou bastante hoje. Acho que se a gente não colocasse hora, a gente ia ficar conversando aqui, gente. Gente, a gente já tava rolando o podcast já. aqui antes dele começar. Eu falei, gente, a gente podia gravar tudo isso. Sim, né? Mas é muito legal, né? Porque eu e meu noivo, a gente se conheceu justamente nesse meio de oratória, de torneios e tudo mais. E sim, ele ganhou de mim, contando a minha história. Aí você deixa aí nos comentários se acha isso justo, né? Porque pessoal, tem aquela. Comenta, eu não vou influenciar, mas comenta hashtag não é justo. Tá? Amei. Hashtag o título é dela. Amei. Mas eu já superei, tá tudo certo. Isso foi em que ano? Final de 2019. Desde quando você gosta de oratório e você é apaixonada por esse tema? Porque a gente não é bom em nada que a gente não é apaixonado. Eu concordo com você e isso me influenciou a quase não trabalhar com comunicação. Jura? Acredita? Por quê? Porque hoje tem muito aquele estigma, né, de que você tem que trabalhar com aquilo que foi o seu maior deserto, que é a sua maior dor. E para algumas pessoas, de fato, vai ser. Sim. Só que para outras vai ser completamente o contrário. Vai ser exatamente o que você falou. Você vai trabalhar com o que você amou. E olha que louco, às vezes hoje tem algo que você ame, que você tem autoridade, mas que você não queira falar porque você normalizou ser bom naquilo. Sim. E foi exatamente o meu caso. Desde quando eu gosto de comunicação? Desde que eu nasci. Por quê? Porque eu sempre me comuniquei muito bem. Eu sempre fui muito comunicativo também. Exato, e meus pais, eles sempre me incentivaram muito. Então, eu comecei a dar discursos para 100, 200 pessoas, eu tinha 6 anos de idade. Jura? Juro, meus pais eram bem religiosos e tinha essa opção nas igrejas às quartas-feiras. Então, toda quarta-feira você podia dar discurso e aí você tinha que aplicar, falar, mostrar que você era bom de comunicação para você discursar a respeito de algum tema da Bíblia. E eu, com 5 anos de idade para 6, pedi para eu começar a participar. Ou seja, você já subia lá e falava para a plateia. Exatamente. Sobre temas bíblicos. Sobre Ou seja, temas você bíblicos. pregava. Exatamente. Com 6 anos de idade já pregava. Caramba. E era algo que eu amava. Só que o que aconteceu? Ao longo da minha vida, eu fui tentando estimular isso. Minha família vem de uma relação, assim, bem pobre financeiramente. Tá. E aí a gente sempre buscava teatro social, balé social, coisas que fossem de graça ou que tivessem ali na escola. Eu era sempre aquela aluna que não calava a boca na turma, que minha mãe era chamada porque, eita, essa menina como fala. Eu saía de sala semanalmente, eu nem levava concorrência para casa porque eu já era amigo da diretora. Exato. Ela falava, fica aí um pouquinho, bate um papo comigo. Exato. A né? gente falava com todo mundo na sala, Exato. tirava atenção de tudo. Exato. Se Amigos pudesse colocar pra dar aula lá, a gente dava, com toda certeza também. Sim. Só que aí o que acontece? Que hoje eu sinto que é a maior trava de muitas pessoas. Se você não tem uma confiança, alguém que te valide quando você chega em casa, que fale, você é um bom comunicador, falou na sala, tudo bem. Vamos testar essa comunicação para você entrar no teatro, para você fazer um balé. Incentivar. Exato. E aí o que acontece? O contrário. As pessoas acabam sendo punidas durante a infância e a adolescência por serem bons comunicadores. E aí quando você começa a sofrer bullying, eu sofri muito bullying na minha adolescência porque eu falava muito, eu participava muito da aula, aí é exibida, estrelinha, quer chamar atenção. E tudo isso vai ficando no nosso inconsciente de, poxa, então todas as vezes que eu me comunico, eu sou punida. Eu tomo porrada, né? Penalizada. É. Só que aí o que acontece quando você sai da escola e você é jogado no mercado de trabalho? Você entende que se você não se comunicar melhor do que a maioria, você vai perder grandes oportunidades. Gente, eu falo que a comunicação já era, sempre foi, uma das grandes armas de networking, de posicionamento, de sucesso, é uma ferramenta. As pessoas acham que as habilidades não são treináveis. Existem pessoas que nascem com a habilidade, se ela é treinável, aí explodem, no seu caso. Exato. Você nasceu com a habilidade e estudou posteriormente para isso, né?
E tem gente que não nasce com a habilidade, mas estuda e fica muito bom. Às vezes melhor do que o cara que tem talento e não Não estuda. treina. Exato. Exato. Então, qual é o problema das pessoas hoje? Elas acham. Você pode, na sua infância, ter sido uma ótima bailarina. Se você parar de dançar, você vai perder aquela boa habilidade. A comunicação é da mesma coisa, da mesma forma. Se você for uma pessoa que se comunicava muito bem na infância, na adolescência, algo te paralisou, você não vai conseguir continuar desenvolvendo se você não continua treinando e se comunicando. Eu, quando era mais novo, Micarla, eu me via como uma pessoa tímida. E pela timidez eu tinha esse excesso de comunicação. Sério? É, Caramba. então era como se fosse um ato reverso. No início da vida adulta, eu percebi que toda vez que eu ficava desconfortável, eu disparava a falar. Hoje eu aprendi a controlar isso, controlo 90% do tempo. 10% eu perco, aí ela só me olha ali adentro, assim, ó. E Tipo, agora? oi? Segura, né? E você acha que o que trava as pessoas hoje é timidez ou uma inabilidade de repertório verbal? Eu acho que a primeira coisa que trava as pessoas, e é uma das primeiras coisas que eu ensino para as minhas alunas, é o seu ambiente. E quando eu falo ambiente, começa pelos seus pais. Então, se os seus pais eram travados, existe uma 90% de possibilidade de você ser travado na comunicação também. Porque os seus pais não têm como te ensinar uma habilidade que eles não têm. Maravilhoso. Aí depois você é travado na escola. Se você teve professores perfeccionistas que te colocavam para baixo, amigos que te fizeram bullying, que batiam em você, que te menosprezavam sua confiança e sua autoestima. E aí depois pode ser que você tenha saído ileso nesses dois. Só que você chega no mercado de trabalho. E aí no mercado de trabalho, seus amigos não gostam de você, colocam você para baixo, o seu chefe. E fora isso, tem a mídia. E a mídia entra redes sociais, entra televisão, entra internet, entra revista, entra tudo. Eu sempre gosto de falar, principalmente para mulheres, vamos relembrar anos 90? O que era fama na televisão? Quem vestiu tal vestido melhor? Sempre colocando mulheres em competição. Quando falavam de habilidades de mulheres, era sempre o corpo, como ela era esbelta, a beleza dela. Isso fica no nosso inconsciente. E isso retoma, acho que, coisas de 1000 anos atrás. Exato. Né? Porque você traz nas narrativas e nos contos e na mitologia e essa competitividade pela imagem, pela beleza e pela atenção. Eu brinco que o Instagram ele acaba sendo uma terra mais feminina porque ele tem uma competitividade de atenção muito forte. E muitas pessoas buscam essa atenção através da rede social. Sim. E essa atenção ela é viciante. Só que se você não produz uma atenção, na minha visão, tá, em cima de um tema ou em cima de uma expertise, seja ele para o entretenimento, para conteúdos técnicos como é o meu e o seu, que são conteúdos mais nichados, mas que alcançam também grandes públicos, você não consegue se manter ali e fica uma coisa meio que egóica, porque não tem um entregar para. O entretenimento, a pessoa está fazendo entretenimento para a audiência. O conteúdo está sendo gerado para a audiência. Aquela coisa só do, olha eu aqui, um monte de like. Brrr, isso não preenche. E não tem o dar e o receber. Só tem o receber. Exato. E isso eu percebo, a rede social é relativamente nova ainda, né, gente? As pessoas falam, já tem bastante tempo. Gente, é mato. A gente estava falando isso ainda agora aqui com o Léo. Eu percebo que as pessoas ficam com transtornos muito profundos em cima disso, né? Como que você teve... Há quanto tempo você se comunica na rede social? Olha, você fez uma ótima pergunta, mas só voltando um pouquinho antes, então... Eu acredito que tenho 100% de certeza que o ambiente como um todo ele influencia muito. Então tem muita gente que hoje chega e fala, eu sou tímida, sou introvertida. Não, você não é. Te fizeram acreditar que você era. Vamos parar e olhar para a sua história, para o que aconteceu anos atrás? De onde vem esta trava de você sentir que você não pode ser vista, que você não vai ser ouvida, que as pessoas não querem te ouvir, não querem saber de você, não querem saber da sua história? Porque internamente todos nós gostamos de aparecer. Sim. Só que... Isso é um desejo do ser humano. Exato. E as pessoas não revelam isso. Só que para algumas pessoas esse desejo ele foi recolhido
por se preocupar demais, o desejo de desagradar, o querer agradar todo mundo, querer ser o perfeito. Então, até quem não se comunica, inconscientemente, já está querendo fazer a vontade de um terceiro. Então, é ainda pior para as pessoas que não se comunicam e falam, mas eu estou fazendo isso pelo outro. Não, você está fazendo por você. Porque se você soubesse que todo mundo reagiria bem ao que você fala, você não teria medo de falar. Não teria medo, porque você teria um feedback positivo e se sentiria acolhido, se sentiria importante. Amado, visto. Amado, sim. Então, o seu medo não é um medo de ser visto. O seu medo é um medo de as pessoas não Não ser gostarem aceito. do que vem. Sim. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. A primeira coisa é, sou uma pessoa tímida, introvertida, sinto muito nervosismo. O que aconteceu durante a sua vida que te trouxe para esse ponto? E eu, particularmente, por muito tempo, usei as minhas redes sociais de forma extremamente egoísta. Por quê? Porque eu tinha minha autoestima ferida, não me colocava em primeiro lugar, tinha relacionamentos extremamente tóxicos, desde relacionamentos amorosos a relacionamentos de amizade. Trabalho. Porque se você tem um relacionamento tóxico, você vai atrair toxicidade em todo o resto. Na amizade, no trabalho e etc. Sim. E aí eu usava muito as minhas redes sociais, principalmente o meu feed, para mostrar meu corpo, quem eu era. E hoje em dia, eu até brinco que eu gosto de colocar o antes e o depois, e o pessoal se assusta muito, porque hoje, quando me olham assim, não conseguem sequer imaginar que eu me vestia de determinadas formas. Cara, e é exatamente a pergunta que eu fiz, né? Que você trabalhava uma coisa mais pro ego, sim, porque você precisava do nível de atenção. Em que ponto que aquilo virou comunicação e virou propósito de vida? Porque você tem um propósito de vida. sim. É muito claro quando a gente vê seu conteúdo, o propósito que você tem de ajudar as pessoas. Porque, gente, as pessoas acham que criar conteúdo é fácil. Não é fácil. Óbvio, né? Eu acho que o altruísmo, ele é divino, mas a gente faz coisas motivado. A gente está fazendo, é um trabalho, né? Mas existe um nível de doação numa mentoria muito forte. Existe uma doação de ter um grupo de alunos muito forte. É bem remunerado, mas é uma doação. Sim. Aonde que você encontrou a curva que jogou você para um propósito tão precioso que é ajudar pessoas a crescer? Eu quebrei muito a minha cara. Adoro. Tipo assim, eu quebrei. Adoro. Eu não minto. Cara, eu quebrei, não, eu é maravilhoso. muito a É minha isso. cara. É a vida real. Exato. E uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas alunas é que, ainda quando eu não sabia sobre o que falar e eu fazia de certa forma egoísta, nos meus stories eu mostrava a jornada. Eu mostrava eu pegando ônibus, eu indo pro trabalho. E foi a melhor coisa que eu já fiz. Porque hoje, quando eu sento aqui, as pessoas me olham e elas automaticamente veem o meu resultado, eu falo... Comecei aqui. Vamos voltar uns aninhos que eu vou te mostrar eu pegando ônibus, eu morando na comunidade, eu tendo sido criada na cidade mais perigosa do Rio de Janeiro, eu tendo estudado em escola pública a minha vida toda, eu trabalhando em lojas de roupa que muitas vezes as pessoas me menosprezavam. Cara, só eu sei o que é. Quem trabalha em shopping vai saber o que eu tô falando. Eu trabalhei em shopping. Então você em vai loja saber de o que eu tô sapato falando. feminino. Você vai saber o que eu tô falando. Só quem já trabalhou E loja de o roupa dia inteiro em shopping. Eu falo que é uma baita escola. Sabe o que é, muitas vezes você tá cansado, doente, sobrecarregado, ter várias funções e você tá ali para receber um salário que não é bem remunerado, para lidar com pessoas que mal olham na sua cara e que muitas vezes te distratam e você continuar porque você não tem opção. Aquele é o seu ganha-pão, Sim. aquele é seu sustento. Sim, e muitas pessoas vivem nisso. Exato. Com muitos talentos que poderiam tirar ela daquele lugar. Exatamente. Então, eu passei por tudo isso, mas eu mostrava tudo isso acontecendo. Eu não esperei chegar na minha Carla, que tinha um propósito bem definido, para começar a mostrar a minha rotina. E sua rede cresceu nesse sistema de vlog, que a gente chama, né? E que você vai mostrando sua rotina. Ela foi crescendo? O que aconteceu foi, em 2016, eu passei por algo bem, assim, intenso emocionalmente. Eu tava passando por uma depressão bem profunda. Eu me estresso muito com quem fala que propósito não é importante. Porque propósito, pra mim, é tudo. você saber É gasolina. o porquê você tá vivo. É. O porquê você faz o que você É faz. gasolina no motor. E aí, muita gente vai falar, meu propósito é meu marido, meu propósito é meu pai, meu propósito é minha mãe. Não é. Não é, é o Porque seu. se você perde eles, Acabou sua vida. acabou seu propósito. Seu propósito é por que você faz o que você faz. E aí, em 2016,
eu já gostava dessa questão de comunicação, mas eu não me via trabalhando com isso. Na época, ninguém nem produzia tanto conteúdo assim no Instagram. Sim. E aí eu postei um texto sobre preconceito linguístico, porque meu pai é um homem negro, semi-analfabeto, nordestino, e eu tinha mandado uma mensagem para ele e ele tinha, na época não tinha opção de mandar áudio, ele tentou escrever eu te amo e escreveu errado. E eu falei, eu não preciso que você escreva corretamente para eu te amar. E naquele dia eu chorava tanto, tanto, história tanto, bonita, tanto, Micaela. tanto. E eu tava com tanto ódio, porque na época muita gente ficava viralizando com um conteúdo menosprezando os outros que cometiam erros de português. Sim, houve essa fase muito forte. Só que assim, vamos Ainda ser. tem isso, mais ou Exato. menos. Só que vamos ser sinceros. Gente, a gente tem pela primeira vez na vida a oportunidade de alcançarmos de forma gratuita o maior número de pessoas possível. Tem muita gente que ainda não virou essa chave. Se você é um advogado, se você é um médico, se você é um comunicador, e, gente, eu posso ficar o dia inteiro aqui falando profissão, e você fez uma droga de um juramento, falando que você ia usar a sua formação para você defender as pessoas, e você me entra na internet e quer falar de forma rebuscada, que muita gente que não teve acesso à educação não vai conseguir te entender, você não quer transformar ninguém. Não. Sejamos sinceros. Eu uma vez estava conversando com uma oncologista e ela falou para mim: "Ah, Rodrigo, mas meu tema não dá ibope." Eu falei: "Maravilha, acredito que o seu tema não seja como a estética, mas você trabalha onde?" Aí ela falou no hospital, que é um dos melhores hospitais do Brasil. Já imagino qual é. Aí eu falei, que eu falo que aqui é um lugar onde a gente não cita muito pessoas e nomes, porque não é a pauta, é mais os casos, né? E aí é um dos maiores hospitais do Brasil, e eu falei, imagina só, quanto custa uma consulta sua? Aí ela falou o valor. Eu falei, então, essa consulta é mais do que o salário de muita gente. Se você vai na rede social e fala de forma simples sobre o seu tema, você vai ajudar pessoas que jamais vão te conhecer. Mas você vai trazer um nível de conhecimento, compreensão sobre um tema que é muito difícil, que tem muito tabu e que, em muitos casos, está ligado a dores profundas, mas que muitas das vezes tem solução. Exatamente. E você vai cumprir, eu falei exatamente o que você falou, e você vai cumprir dessa maneira o seu julgamento médico. A lagriminha nela. Eu falei, toquei uma alminha. Pois é. Toquei uma alminha. E aí hoje a galera acha que tem que falar perfeito, tem que trazer palavra rebuscada. Cara, minha mãe terminou o 3º ano do ensino médio agora. Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira. Sim. Eu fico super feliz quando ela chega pra mim, ela fala assim, filha, tava acompanhando um conteúdo de uma médica que mandou eu fazer isso, isso e isso. E aí eu comecei a fazer, porque, cara, hoje em dia eu posso proporcionar bons médicos pra ela. Sim. Mas nada, nunca vai pagar pra mim a sensação de saber que ela está buscando conhecimento, que ela está assistindo de boas fontes, que ela está aplicando na vida dela. Então, assim, será mesmo que o conteúdo que você tem hoje, ele não é tão bom assim a ponto de não poder mudar a vida de outras pessoas? E é o que você falou, né? Ah, você produz conteúdo por propósito. Sim. Sim, Porque pra você ser nítido. xingado, pra você ser hateado, pra você dar a sua cara a tapa, não é todo mundo. Se fosse assim, tava todo mundo produzindo conteúdo. E ganham dinheiro. Exato. Se né? fosse fácil, se fosse uma maravilha, se fosse super aceitável, tava todo mundo produzindo conteúdo. Não é uma profissão fácil. E a gente estava falando uma outra questão aqui, que além da produção do conteúdo, tem todo um aparato técnico de análise para entender a melhor performance desse conteúdo. Exatamente. É tudo muito intencional. E eu acho que a oratória, sobretudo, trabalha a intencionalidade da comunicação. Exato. Né? Então, assim, eu passei por essa depressão, eu tinha acabado de tentar tirar minha vida pela primeira vez e dias depois eu fiz esse texto, joguei no Facebook e eu viralizei brutalmente. No Facebook. No Facebook, eu nem Tá. usava Instagram na época, meu Instagram era fechado. Tá? E aí eu atraí muitos seguidores no Facebook na época, mas o meu Instagram era fechado. Sim. 2019, essa notícia viraliza de novo, eu mantenho o meu Instagram fechado, inclusive da primeira vez que viralizou... 2019 recente demais. Sim, e eu mantenho o meu Instagram fechado. E da primeira vez que viralizou, eu cheguei a gravar um programa inteiro no Geraldo Luiz, apareci em todas as emissoras de TV, gravei para todos os canais e eu não contei para ninguém que eu estava
com depressão. Eu gravava como se nada A depressão é tivesse silenciosa. acontecido. Então, hoje, eu sempre gosto muito de pontuar. A comunicação, pra mim, antes de qualquer regra que eu possa te ensinar aqui, é sobre como você trata as pessoas. Porque você não sabe o que tá no interno dela. Sem Você não dúvida. sabe o que a pessoa tá sentindo. Você não Sim. sabe o que ela tá passando. E na época, eu tinha acabado de tentar matar. E pessoas teciam comentários terríveis, achando que eu tava usando meu pai, blá, 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 blá. E assim, eu poderia ter usado aquilo pra ficar ainda pior. E foi o que aconteceu. Sim. Na época, o que eu fiz? Desativei todas as minhas redes sociais. No auge, Sumiu. no palco. Podia ter usado aquilo pra um monte de coisa. Eu sumi. Porque eu não tinha a noção de como a internet poderia mudar a minha vida. E aí, eu passei por mais 2 tentativas de suicídio, onde eu tive, assim, eu falo, Deus, ele é tão misericordioso comigo. Tão misericordioso comigo, porque eu lembro que eu entrava no quarto e eu gritava com Deus, sabe? Eu nunca deixei de acreditar em Deus por nenhum minuto, mas eu gritava com Deus e eu falava assim, tem tanta gente querendo sobreviver, tem tanta gente mal e triste agora, e eu estou pedindo, implorando pra ir, e você não deixa. Por que você não deixa? Porque você tem um propósito. E aí tem gente que vai virar e vai falar, você não tem um propósito. Cara, para de acreditar nessa mentira. Você tem. Se você tá aqui, você tem um propósito. Exato. Se você tá vendo isso aqui, tá ouvindo a história de que eu falei, que Deus salvou, eu acredito veementemente que Deus Sim, continua operando sim. milagres. Porque o fato de eu estar viva Sim. é um É um milagre. milagre. E aí tem gente que vai virar pra você e vai falar, não tem propósito. Propósito é dinheiro no bolso. Cacete. Você pode ganhar, cair aí 5 milhões na sua conta. Se você não estiver em paz com você mesmo, esse dinheiro não vai valer de nada. Só sabe que dinheiro no bolso não é propósito quem chega e ganha o dinheiro. Com propósito. Com Muitas vezes. Não, e porque você percebe que chega um momento que você tem ali, você sai de uma situação financeira para outra, e a gente vai falar sobre isso também, como foi esse movimento, e você entende que você compra muitas coisas e isso é muito legal. Você vai a lugares novos, você viaja, você pode se enriquecer de cultura, de experiências e tudo mais, de bens também, de ter segurança financeira, que, gente, não ter preocupação para pagar boleto já é uma coisa ótimo. maravilhosa. Mas isso não preenche certos vazios que a gente tem, que são afetivos, emocionais, de aceitação e tudo mais. Então, quem fala que eu prefiro sofrer em Paris do que aqui, amigo, o sofrimento é ruim em qualquer lugar. Exatamente. Em Paris isso dói igual. Não dói diferente porque você vai comer croissant. Inclusive, né? lá vai ser pior, porque você vai estar num lugar que você vai se sentir culpado depois por ter ido e não ter aproveitado porque estava sofrendo. Exatamente. E nesse processo todo, quando que o seu Instagram bombou? Sendo bem sincera, demorou um pouco, mas demorou por falta de autorresponsabilidade minha. Eu comecei a estudar, mas eu já era muito boa em comunicação, mas eu não sabia usar aquilo a meu favor. E aí, em 2021, eu comecei a ouvir mais alguns temas sobre mentalidade, lei da atração, espiritualidade, e eram uns temas que eu julgava muito. E eu falei, se essa galera tem mais resultado que eu, tá falando que dá certo, Deixa eu testar. o máximo que pode acontecer É nada. é nada acontecer. E Sim. nada acontecer, eu vou continuar na mesma merda que eu já estou aqui, então, tranquilo, tô em paz. E aí eu comecei a estudar mais, comecei a aplicar. Eu lembro que o primeiro exercício que eu fiz foi aquele exercício do mapa dos sonhos, sabe? Que todo mundo faz. Sim. Aí coloca várias imagens numa cartolina, coloca num lugar bonito do seu quarto. Deu uma semana, eu rasguei aquilo. Porque eu falava assim, cara, que porcaria, quem inventou esse Quem inventou cacete? isso? Eu tô olhando pra Cara, minha muito realidade, tô olhando pra isso e tô falando, quem foi a pessoa? Quem foi a pessoa que falou? criou isso? Eu vou Não. pegar ela. Cara, eu vou pegar essa... Sim, pouco ariana, como vocês podem ter percebido, né? E aí... Você é ariana, minha cara? Sou. De que dia? 17. Minha filha é ariana. É, também, Bia. boa sorte pra você, viu? Porque meus pais sofreram. Não, ela é boazinha, ela é boazinha. Ela tem o gene forte, mas ela é boazinha. Arianas são mulheres bem decididas. Porreta. Exato, o que eu quero é isso aqui. Não me venha isso. entregar outra coisa. Não conversa, não. É isso aqui, ponto. E aí eu lembro que eu rasguei inteiro.
E aí eu chorava, eu falava, isso não funciona. Olha a mentalidade, uma semana. Uma semana. Óbvio óbvio Eu que quero não ia. resultados estratosféricos É. com uma semana de esforço. Exatamente. E aí eu falei assim, quer saber de uma? Eu gosto muito de escrever. Então, no lugar de fazer um mapa elaborado e Eu colocar... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um caderno. Peguei um caderno velho do escritório de advocacia do Giovanni na época. Peguei ele e comecei a separar por área, né? Área financeira, quanto que eu quero ganhar? Área espiritual, como é que eu quero minha relação com Deus? Área amorosa, como é que eu quero que seja meu relacionamento com meu noivo, com os meus pais? Comecei a escrever tudinho o que eu queria. E deu uma folha. Então, hoje em dia eu falo, quando você fizer o exercício do caderno, você vê a sua métrica de merecimento pela quantidade de folhas. Eu não sabia nem o que eu queria, para ter dado uma folha a minha vida inteira, o que eu queria para mim. Eu tava com uma métrica muito embaixo. E aí eu peguei esse caderno e guardei. E aí eu falo que foi o exercício que mudou a minha vida. Esse exercício mudou minha vida também. E aí eu sempre falo, todo mundo que mandar caderno lá no meu Instagram, você manda lá e eu te mando o passo a passo certinho de como fazer. E assim, é uma coisa tão simples, sabe? Tão simples, que é você pegar um caderno e ter clareza sobre o que você quer da sua vida. E foi essencial para eu começar. E aí, em janeiro de 2022, eu tomei a decisão de começar a empreender na área de comunicação. Depois de muito trabalhar a minha mente, entender que eu era boa em comunicação, porque eu tinha me esforçado, eu tinha estudado. Eu fui a primeira mulher brasileira a ganhar um torneio na modalidade oratória e debate. Uau! Fui a primeira mulher brasileira a ser chamada para ser juíza de discursos do segundo maior campeonato de debate do mundo. Então, assim, eu tava jogando todo o meu mérito no lixo porque eu me comunicava bem. Sim. Sendo que eu tinha autoridade, tinha muita experiência para ensinar isso para os outros. Só que, nesse primeiro ano, eu não foquei em produzir conteúdo. Eu vendia mentorias, e aqui é uma objeção, né? Que o pessoal fala, você precisa ter 1 milhão de seguidores para começar a vender. Eu comecei com 3 mil seguidores. Cara, eu falo para as pessoas, se você tiver 1.000 seguidores e 100 realmente te acompanham, você começa a vender. Você começa a vender. Se seu produto for bom, você começa a Exatamente. vender. Então não tem essa. Eu comecei com 3 mil Mas você seguidores sabe que e eu já acho vendia. que isso é uma desculpa do impostor? Com interno. certeza. Ai, mas eu não faço isso por quê? Todo mundo fala pra mim, não, mas eu não faço isso por causa da saúde. Eu não faço isso por causa disso. Eu já falo pra ele, isso aqui eu sou impostor conversando com você. E nunca é, eu fiz e não deu certo, vou por outro caminho. É sempre, eu não faço e não vou fazer Por causa de. Então, assim, em janeiro eu comecei a empreender. O Giovanni viralizou em agosto nas Eu redes lembro quando ele sociais. viralizou. Foi? Lembro. Ele viralizou e aí nessa época que ele Ele viralizou... veio com um modelo específico e ele Sim. pegou o gatilho ali Sim. e incendiou. E eu sempre gostei muito, eu tava falando pra sua esposa que eu sofro de um mal que se chama ser mulher. E quando a gente é mulher, a gente... Eu não sei se você sofre desse mal aí, você me coloca aqui nos comentários, que é o mal de ser mulher. Qual é o mal de ser mulher? A gente é boa em tudo. Não tem uma coisa que a mulher não seja boa. A mulher, ela é boa em tudo que ela se propõe a fazer. Quando ela se propõe a fazer, não sei o Exato, fato. quando ela se propõe a fazer. Então tem que ter ali o compromisso e falar, eu vou dar conta disso aqui. Cara, a mulher, ela consegue fazer o que ela quiser. Deus deu esse drive pra todas as mulheres. Amiga, a mulher cuida do filho, da casa, trabalha, doente. O marido pega uma gripe. Amiga, Acabou vai a morrer. vida. Acabou a vida. Exato, na minha casa Não, é assim. não, é. Nossa, ele tá quase terminal. O que ele tem? Gripe. Gripe. Não, a mulher tá com gripe, ela tá cuidando do filho, fazendo a comida, cuidando da casa, limpando, Trabalhando, ganhando empreendendo, dinheiro, empreendendo, fazendo tudo. tudo. Então as mulheres, elas vêm com esse drive de Sim. elas conseguirem fazer tudo. E aí eu foquei em ajudar a viralização dele crescer e expandir cada vez mais, em Sim. criar estratégias de marketing, de comunicação Sim. para as redes E sociais. que são um modelo hoje para muita gente, né? Sim. Vocês têm um modelo de estratégia viral muito forte. E o que eu acho legal é que vocês, me corrijam se eu estiver errado, vocês fazem pequenas modificações, mas vocês não mudam a espinha dorsal. Não. E aí, Isso eu acho fantástico. E aí, essa época foi muito pesquisar, sabe? Pesquisar, olhar. Eu gosto muito de estudar comportamento de consumo, o que as pessoas pensam, o que elas estão fazendo em cada rede social, o que elas querem, o que engajam mais. Então, eu foquei na produção de conteúdo do Giovanni, até porque a gente tinha uma meta ousada, né? Que era uma meta de 1 milhão de seguidores em um ano. E aí, eu Sim. dei uma
uma estagnada ali nas minhas redes sociais, não produzi tanto conteúdo e tudo mais. E aí, final do ano passado, eu comecei a produzir conteúdo, porque um dos pilares que eu sempre falo é, quer crescer nas redes sociais? De verdade? Você quer crescer nas redes sociais? Constância. É isso. Eu falo isso para as Constância. pessoas todo dia. Não, mas a galera não quer ser constante. Eles Lógico querem que não. postar. E constância não é postar um post a cada 3 dias. Constância é você postar todo santo dia. Sim. Aí a galera fala, Micaela, é muito difícil. Não Sabe o é. que era difícil pra mim? Pegar 2 ônibus e andar 30 minutos a pé até o meu trabalho. Eu falo, difícil é bater laje no sol de 2 da tarde. Exatamente. Entendeu? Então, assim, produzir conteúdo é desafiador. Muito. É. Você tem que estudar, Tem que fazer um monte de coisa. Tem. Você trouxe um tema aqui que eu acho muito legal, que eu vejo as pessoas comprando o hack que desvenda o algoritmo do Instagram. Gente, você não vai descobrir o algoritmo do Instagram nunca, porque ele muda toda hora. Você tem que desvendar o cérebro do ser humano. Porque o cérebro do ser humano tá no Instagram, no TikTok, no YouTube. São modalidades de comportamento diferentes, mas a metodologia mental é a mesma. E principalmente o que o seu cliente pensa a respeito. Exatamente. Então, às vezes a gente Então quer... não tem hack, tem Exato. que estudar e se empenhar. Então, muita gente, no começo, eu pensava assim, eu vou sentar lá, vou ensinar persuasão, gatilho mental, arquétipo. A minha cliente, hoje, ela quer saber como ela faz para ser confiante como eu. Exato. A minha cliente hoje quer saber como ela perde a timidez e o nervosismo. Sim. Isso aí ela vai querer saber lá pra frente. Porque quando a gente vai ficando técnico num assunto, e o que você falou, você normaliza ali, né? A questão de você saber muito de algo. Tem coisas assim que, se você é muito bom em algo, você acha que todo mundo sabe o quanto você sabe. Exato. E, gente, não sabe. E o nível, eu falo uma coisa aqui, eu já falei isso em alguns outros episódios. Hoje, o QI mundial, ele desce, ele não sobe. E no Brasil, a média de QI é 83. Então, você precisa fazer um conteúdo modulado para uma fácil compreensão. Você tocou isso belamente, que não adianta falar difícil. Fale de maneira e fale o que... Eu ouço isso muito de profissões muito técnicas. Fale a dúvida. Eu dou um segredinho para a galera, que é super simples, mas exige constância. Trabalha com um caderninho do seu lado. O cliente perguntou. O cliente perguntou. Só que eu falo, se ele falar, nós não sabe isso, escreve, nós não sabe isso. Perguntou. Uma conversa com o cliente, você tem 5 perguntas, 7 perguntas extremamente importantes. Quem atende cliente todo dia? Um médico. Ele todo dia tem 20 posts ali. Exato. Todo santo dia. Aí eu pergunto, nossa estratégia é ótima. Aí vai no segundo dia, você fez? Não. Então, aí você está se comunicando com o que você acha que ele quer saber, porque aquilo que ele quer saber para você é muito óbvio. E você vê isso todo dia. Quer ver a coisa mais simples do mundo? As pessoas acham que para você ensinar e ser didática, você precisa de uma coisa extremamente surpreendente. Meu vídeo mais visto do Instagram hoje é: você quer aprender mais sobre mentalidade? Então você vai assistir o filme Senhora Harris Vai a Paris. É uma mulher que ela viu um vestido do Christian Dior, ela se apaixona pelo vestido e ela começa a fazer de tudo para ela comprar este vestido. E é essa saga para ela comprar o vestido, para mim, é uma aula de mentalidade. Porque ela deixa de pegar ônibus para ir a pé para o trabalho para economizar dinheiro. Ela começa a buscar novas fontes de renda para juntar mais dinheiro. Então, ela pega mais uma faxina. Ela vai buscando formas e meios ali de o dinheiro chegar até ela. E, óbvio, o universo chega num momento do filme que vê todo o movimento dela e tudo que ela fez. O movimento gera movimento. E recompensa ela com oportunidades, pessoas no meio do caminho e tudo mais. Mas se ela nunca tivesse tomado a decisão de comprar o vestido, aquelas oportunidades elas não iam aparecer, ela nunca ia saber e poderiam nunca chegar. Chegaram porque ela estava em movimento. 8 milhões de visualizações. Recomendando um filme. Então, hoje, tem filmes que retratam o que você trabalha, tem séries, músicas, tem coisas extremamente simples que você pode usar como exemplo. E quem fazia isso toda hora? Jesus. Jesus ensinava por
metáfora, por historinha. Ele pensava, como é que eu posso deixar isso aqui simples para as pessoas que estão me ouvindo entenderem sobre o que eu quero pregar. Então, gente, se a Bíblia é o livro mais lido e mais durado de toda a humanidade, para que você está querendo reescrever a roda? Pensar que o seu conteúdo ele tem que ser uma técnica, ela tem que ter um pós-doutorado, tem que ter referência. Não tem. É simples, simples. Filme, livro, série, um texto bíblico. O que está no seu dia a dia que você pode usar como exemplo para ensinar as pessoas? E vocês traduzem isso, né? Você principalmente também traduz muito isso de uma maneira muito simples, que eu acho muito legal. E eu falo para as pessoas, Instagram é mais simples do que ele parece. O problema é que é uma torre de Babel. Tem muita informação, tem muita gente vendendo muita coisa, tem muita gente falando de muito tema, tem muita gente querendo produtos curtos, muito hack, muito infoprodutor, muita coisa que você vê hoje a pessoa, depois você nunca mais vê, sabe? Que eu falo que existe uma oportunidade de fazer dinheiro no Instagram nunca antes vista, que quem diria que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, uma pessoa poderia prosperar no nível que você prospera falando de oratória. Exatamente. Que era um núcleo ultra restrito de pessoas. Quem falaria de oratória? Advogados, políticos, professores. Era uma cadeira de conhecimento do acadêmico. E me estressa quando as pessoas tentam trazer esse academicismo, esse falar corretamente, porque é como se fosse travas. Por isso que eu falo, tome muito cuidado com quem você segue nas redes sociais. Eu falo Porque isso as também. pessoas que você segue estão travando a sua prosperidade financeira, você ganhar dinheiro e você produzir conteúdo. Porque você até olha e fala assim, nossa, eu tenho um conteúdo legal, vou ensinar. Aí você abre o Instagram e a pessoa tá falando, você tem que falar a palavra mais difícil do mundo. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Aí você pensa, não tô perfeita, não vou fazer, deixa pra lá. E aí você nunca faz, você nunca descobre. E eu falo com muito amor da rede social, da internet Eu como um adoro todo, também. porque foi algo que de fato mudou a minha vida. Transformou sua vida. Exato, eu sou filha de um pedreiro com uma empregada doméstica. Fui criada em São Gonçalo, que já foi considerada uma das cidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Estudei a minha vida toda em escola pública. Eu morava numa casa que eu dormia a minha vida inteira em uma cama, dividindo com as minhas duas irmãs. Eu nunca tive uma cama só pra mim. Eu nunca tive um quarto só pra mim. Eu não sei o que é essa realidade. E aí muita gente hoje vai tentar colocar na sua cabeça que elegância vem de berço. Que comunicação é você falar de forma rebuscada. Elegância não vem de berço. Conheço muita gente de berço bem deselegante. Exato, que elegância é isso, que oratória é aquilo. E no final das contas, você tá deixando aquela pessoa determinar aonde a sua vida vai ou não. Sim. E incomoda, e a verdade, sejamos sinceros, incomoda que pessoas que tenham saído da comunidade como eu saí, tenham prosperidade, tenham dinheiro, possam pagar as suas próprias contas, possam ajudar a sua família. Que outro emprego eu teria que hoje me traria tanto dinheiro quanto transformar a vida de outras pessoas na internet? Hoje eu atendo grandes nomes como Natália Beauty, Andressa Ferreira Miranda, a Fabi do Vôlei. Eu atendo várias mulheres. Sim. Quando que eu teria acesso a elas vindo da realidade que eu vim, vindo do local que eu vim, onde as pessoas falavam que se eu me formasse no ensino médio, seria muito. Já seria sucesso. Que se eu não engravidasse na adolescência, já seria muito. Já seria um bônus da vida, né? Exato. Só que hoje tem gente dentro das redes sociais tentando de forma velada colocar isso na cabeça das pessoas. Sim. Que esse nunca vai ser um É o lugar para elas. antagônico, é. Exato. Que esse nunca vai ser um lugar para elas. Então estão sempre colocando empecilhos e fazendo com que você permaneça numa zona de perfeccionismo. De eu não consigo, eu não sou capaz, logo eu não vou fazer. E se você não faz, você não vê a transformação. Eu falo duas coisas importantes do Instagram. Primeiro, a rede social. Por que eu amo a rede social? Porque ela possibilita exatamente isso que você falou. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, ela pode fazer daquilo uma profissão e uma renda falando sobre aquilo que ela gosta. Se você falar sobre uma coisa que você não gosta na rede social, a chance de você performar é muito pequena, porque não tem paixão. Né? As pessoas identificam quando tem paixão ou não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, cara,
o feito é melhor do que o perfeito. A Bianca começou lá também na rede social, fazendo vídeo de make com o celular dentro da comunidade. Olha onde ela está hoje, que é uma trajetória. São trajetórias explosivas. E aí entra, obviamente, qualidades individuais, mentalidade, tudo aquilo que você buscou para coroar esse processo. Não foi feito esse processo, e acho que você trouxe uma coisa que foi muito importante, que é, eu queria resultado com uma semana, eu rasguei o mapa mental lá. Depois eu entendi que não, que é uma coisa que é construída. E aí você viu um processo de viralização de uma terceira pessoa, e depois você falou, cara, e ajudou nesse processo, construiu esse processo. Aí agora eu E falei, aí depois você falou, agora eu quero o agora meu. eu vou fazer pra mim. E isso é extremamente bacana para as pessoas entenderem que tem um processo. O que eu mais odeio na rede social, além do que você colocou, que eu acho terrível, é as pessoas quererem vender que não há um processo, que você vai ganhar na Mega Sena. Eu falo que é o Instagram. Eu falo, se você é o profissional que trata o Instagram como a Mega Sena, ou seja, uma hora teu conteúdo vai ser premiado, só que você posta uma vez por mês, eu jogo na Mega Sena, sabia, minha cara? Só que eu jogo só no final do ano. Eu não vou ganhar nunca, velho. Ou vou, né? Graças a Deus, quero. Eu recebo, sim. Esquece o que eu falei, eu recebo. Aí, ó, cuidado. Mas, você entende que é mais difícil se eu jogo menos, né? Mas eu prefiro apostar a minha energia não no jogo, eu prefiro apostar minha energia no meu trabalho, em coisas que eu quero fazer e tal. E eu queria saber o seguinte, como foi de uma situação de falta você viver a extrema abundância? Como foi na hora que o dinheiro veio? Porque quando vem com força. Como foi ganhar aquele primeiro dinheiro que você fala, cara, eu posso comprar tudo que eu quiser? Você saiu comprando muitas coisas? Ou você guardou tudo? Não, eu sou bem regrada nos dois. Eu falo que se você quer estudar mentalidade, você vai ter que entender que você vai estudar mentalidade o resto da sua vida. Fato. Porque ao longo da sua vida, você vai perceber que você tem entraves, você tem bloqueios, você tem coisas a melhorar. Então, no começo, quando eu recebi, eu fiquei muito feliz porque eu ganhava R$1.000 por mês no trabalho que eu trabalhava antes. E eu pensava assim, tá, eu tenho que vender uma mentoria, porque eu comecei vendendo uma mentoria R$1.000, tenho que vender uma mentoria para ganhar mais que eu pra já, ganhar o que eu ganho. O que eu ganho. Então, o meu compromisso eu tenho que fechar uma cliente por mês. E quando no meu primeiro mês empreendendo eu já tinha feito 5 dígitos, eu falei assim, meu Deus, uau, isso aqui funciona. Real, as pessoas querem aprender comigo. Real, eu tenho algo para ensinar para elas. E aí foi um processo de construção. Por quê? Porque tem gente que vai desbloquear, você faturar R$10.000 no mês. Tem gente que vai faturar, você vai desbloquear, você faturar 100 mil. Só que essa pessoa tem que ir desbloqueando coisas na rotina dela, no dia a dia dela, para que esse dinheiro ele vá se aproximando. Então eu, antes, quando eu ganhava R$1.000, eu era a pessoa que falava que bilionário tinha que morrer, que a riqueza era o problema do mundo, que tinha que todo mundo ganhar a mesma coisa. E nananana. E eu continuo tendo ideais meus extremamente fortes, que é querer que as pessoas tenham acesso a dinheiro, querer que os mais pobres sejam vistos. Eu continuo tendo esses ideais, mas eu entendo que eu posso e eu mereço ter prosperidade financeira também. Então, eu tive que ir desbloqueando essas coisas aos poucos. E uma coisa muito simples que eu comecei a fazer foi olhar para 3 âmbitos na minha vida. O primeiro é as pessoas que eu seguia. Então, eu excluí todo mundo que não me servia de nada, mas em contrapartida eu comecei a seguir coisas que eu queria alcançar. Então, muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro para ir aqui no JK e comprar uma bolsa de luxo. Segue o Instagram da Dior. Sim. Segue o Instagram da Prada. Porque você vai imageticamente se sofisticando. Exato. Começa a acompanhar essas marcas de luxo no TikTok, no Instagram. Começa a assistir. Tem uma coisa que eu amo fazer, gente, eu sou viciada em vídeo de review de bolsa no YouTube. Gosto. Ai, gente, onde vamos parar? Eu amo abrir e colocar Lady Dior depois de 1 ano de uso. Aí eu fico lá assistindo, eu fico, nossa, legal, olha, essa aqui vale a pena comprar, aquela ali não vale. Mas eu já fazia isso em épocas que eu não tinha dinheiro para comprar. Mas você já tinha o desejo. Exato. Então, eu me forcei a ver determinadas coisas. Por quê? Porque o dinheiro vem quando você sabe onde você vai colocar ele. Exato.
E aí, qual é o problema? Muita gente fala, ai, quero que caia 1 milhão na minha conta. Você vai fazer o quê? Que eu faço a pergunta. Você vai fazer o quê com esse dinheiro? Exato. Você vai investir? Vai investir quanto? Vai reinvestir na sua empresa? Quanto? Vai fazer o quê com esse dinheiro? Senão vira mais uma dessas pessoas que já ganharam a Mega Sena várias vezes e torraram o dinheiro inteiro e voltaram à pobreza. Eu conheci uma pessoa que ganhou 2 vezes na Mega Sena. Morava na rua que eu morava quando eu era criança. Nossa. Ele ganhou a primeira vez, aí Não ele parou de acredito. trabalhar, aí ele foi, quando o dinheiro tava quase acabando, ele ganhou de novo. Não acredito. Eu não sei que fim que deu. Eu espero que tenha sido bem bom. Espero que tenha sido um fim bom. Eu falo, cara, esse cara recebeu 2 raios na cabeça e sobreviveu, né? Deus olhou pra esse aí e Mas, falou, vamos, é meu o que eu filho. falo, mas você entende? É que eu falo, cara, o cara, na minha visão, tá? Minha visão pessoal, esse cara tinha um propósito muito grande na vida. E talvez ele não tenha certeza. cumprido. Ou cumpriu, e a gente também não sabe, a gente não sabe qual era o Exato. propósito dele, né? Agora você vai ter que ir atrás do final. É, tem que ir atrás do final dessa história, né? E eu gosto muito dessa questão, dessa história da transformação, e da mentalidade dos bloqueios das coisas, né? Porque eu também passei por esse processo. Eu fui CLT, trabalhei em empresas privadas, tive um crescimento de carreira, cheguei num lugar que eu achei que era bacana. De repente aquele mundo se desconstruiu para mim. Eu vim para São Paulo, montei meu estúdio, fiquei 1 ano de sabático, tipo, só fotografando, o Tom Brown achou que eu tinha pirado. E aí eu falei, puta, eu vou virar fotógrafo com 40 anos de idade. Eu tô com 47. E aí as pessoas falam, pô, mas você foi, né, teve um pouco de coragem naquilo. Mas quando eu trabalhava lá na carreira executiva, de banco e tal, não sei o quê, eu gostava do que eu fazia, eu achava que eu era bom no que eu fazia, mas eu tinha uma sensação de que eu jamais seria o que eu poderia ser. Quando eu comecei a ser fotógrafo, e no primeiro ano de fotografia, que foi, vou botar como 2016, eu faturei R$7.000 no ano, vindo de uma carreira executiva, e essa sensação sumiu, que eu jamais seria o que eu poderia ser, faturando R$7.000 em 1 ano. Aí eu falei, tô no caminho certo. Mas você é louco, cara. Você vai falir. E eu falava, não, cara, eu tenho um sentimento de que eu vou conseguir ser o que eu posso ser. E dali, cara, muita coisa foi acontecendo. E você narrou isso e eu fui desbloqueando as fases. Putz, cara, eu comemorava assim, sei lá, gente, eu trabalhava em banco, lidava com dinheiro razoável. Eu comemorava fechar um contrato de R$400. Caraca, fechei um contratinho de R$400. Sabe? E aí você vai construindo isso. E foi uma mudança de mentalidade muito forte, no sentido em que eu tinha uma formatação mental daquilo ali, que sucesso era ser, sei lá, chegar a ser presidente ou vice-presidente de uma empresa. E aí hoje eu tenho a minha empresa. Eu não falo que eu sou CEO, né? Porque assim, CEO pode ser muito grande. Acho uma barata, a empresa tem 2 pessoas. Você liga que você fala, oi, tudo bem? Aqui é o CEO. Tá, mas qual é outro cargo que tem? O CFO, né? Que é o financeiro. A gente viu isso esses dias, a gente deu muita risada, eu e a Dani. Então, assim, tem uma mudança de mentalidade muito forte aí. E a prosperidade vem quando a sua mentalidade muda. E a primeira coisa que eu precisei fazer, que eu acho que foi uma super virada para mim, foi silenciar as vozes. A primeira interna e a segunda das pessoas do meu lado. Porque quando você tem uma certeza de que existe um caminho ali, e, gente, é um sentimento, você deve ter tido esse sentimento também. Eu adoro perguntar isso para as pessoas. Que não importa o que falem para você. Porque você não muda mais o seu objetivo final. Você muda a forma de alcançar ele. Quando você está mudando, hoje eu quero ser pintor, amanhã eu quero ser músico, amanhã eu quero não sei o quê. Tá bom, você está tentando várias... Qual que é o seu objetivo final? É ser famoso? É ficar rico? Não importa. Olha para o objetivo e fala, cara, eu vou chegar nesse lugar aqui e eu vou tentar várias estratégias até chegar nesse ponto. Exato. Né? Você sentiu isso como um sentimento vivo? Eu falo que eu me tornei obcecada pelo sucesso. Isso, e é obcecada mesmo. Isso. Só tem sucesso quem é obcecado pelo sucesso. E... Quem deseja mais do que beber água. Porque senão você vai
tem muita distração. Exato, a primeira distração você vai começar a produzir conteúdo, sabe o que vai acontecer? Quando eu comecei a produzir conteúdo lá atrás, a primeira coisa que aconteceu comigo foi, as pessoas que eu chamava de amigos, que eu, nossa, nunca julgaram. vou me desfazer das minhas amizades, que são as famosas amizades que você tá guardando aí na sua vida, que não te servem pra nada, você sabe que a pessoa só te coloca pra baixo, todo mundo já te avisou pra você se afastar dessa pessoa, você acha que não, que você tem que manter. Quer saber quem é seu amigo de verdade? Coloque-se em primeiro lugar. Faça o que você quer fazer. Aí você vai descobrir quem é quem. Vai tudo embora. Comecei a produzir conteúdo, fizeram grupo no WhatsApp pra tirar sarro da minha cara, foram falar mal de mim no Twitter, foram falar mal de mim no Instagram, e falaram mal de mim em tudo quanto era canto. E Passei me a chamaram. mesma coisa. Tinha gente que mandava mensagem pra Dani, falava, ih, Dani, pô, olha o que ele tá fazendo. Isso a gente junto, né? Exato. Nossa, Dani, não, sai dessa aí, Dani, isso aí barco furou. Exato. Mas a Dani investiu na Baixa, ela do mercado financeiro também. Inteligente, Ela comprou no preço a médio. gente tem visão. Ela comprou no preço médio de mercado. Na hora que a ação derreteu, Baixou, ela segurou, Falou. buy and hold. Aí ela segurou a ação, quando a ação subiu, ela falou, aí agora... ela continua segurando. Gostei. Tá lá. É Essa aí inteligente é igual a ligeira, mim. cara. Essa é ligeira. Sou esperta assim É uma também. grande investidora. Eu investi no Giovanni, gente, porque hoje em dia o pessoal olha pra mim e fala assim, ai, essa menina interesseira. Eu investi no Giovanni tinha perfil fechado. Vocês veem hoje 1 milhão de seguidores, eu peguei quando o perfil era fechado. Gente, a gente Nem começou o postava podcast dizendo que o título... Era meu. Eu vou Aí, deixar ele bravo, Eu né? já produzia conteúdo, ele não. Mais uma aí. E a gente vai exatamente nesse modelo agora. A gente tá começando a produzir conteúdo pra Dani. Exato, e ter mulher. Não vou nem falar nada, não. Mulher. Vai levar uma lapada aqui. Então, quando Não, eu falo... Eu faço conteúdo e eu falo que eu tenho que dar triplo twist carpado pra ganhar um like. A Dani faz um vídeo. Bomba, eu falo, tá vendo? Faz mais, mulher. Bora! Né? Eu encho a paciência dela, eu perturbo ela. E assim, muita gente hoje trava justamente por isso. O que meus amigos vão falar? O que a minha família vai falar? Já vou te adiantar. Vão falar que você tá ficando louca, que você tá pagando de blogueirinha, que não vai dar em nada, que você tá passando vergonha. Vão te falar isso, tá? Aí você vai começar, vamos supor, você vai pegar e vai silenciar essa galera e vai falar, não, agora vai. Aí você vai lá e vai postar seu primeiro vídeo. Aí vai vir uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece, nunca viu a cara dela, nunca fez mal pra ela, e ela vai falar, filha de uma... Nananã, que garoto escroto, olha essa roupa, olha esse cabelo, olha esse sorriso, nananã, e vai te xingar mais. Vai te encher mais. Aí você vai começar a entrar no meio, vai começar a chamar um pouco mais de atenção. Aí fora só a família falando, o hater te falando, você vai começar a ser odiado pelos seus concorrentes. Então o negócio é esse, eu tô sendo sincera. Mas a trajetória é essa. Aí seu concorrente vai pensar assim, o que eu posso fazer pra ferrar essa pessoa, pra ir na frente dela, pra passar ela. O que vai acontecer é isso. Então, eu sempre falo, se você não for obcecada pelo seu sucesso, se você não se colocar em primeiro lugar, qualquer obstáculo que vir, as pessoas vão te ferrar. Porque a galera ama abrir a boca pra falar aquela frase. Ai, você nunca vai ver alguém que tem muito resultado falando mal de quem está fazendo algo. Mentira. Mentira, velho. Essa frase é muito mentirosa. De mentiroso do cacete. Eu adoro essa frase. Toda vez que eu leio, eu falo, bullshit, ninguém que mentira, grande velho. vai falar de você. Falo, se você incomodar ele vai tentar pisotear em você. Exato, ele não só vai falar, como vai tentar te ferrar. Vai tentar te derrubar. Gente, lê 48 leis do poder. Passe seus concorrentes assim, ó, um tiquinho. E eu falo por experiência própria. Obviamente, eu não vou tentar ferrar ninguém, cada um que vive a sua vida, mas eu quero ser a maior do meu nicho. Óbvio. Eu quero ser a melhor. Sim. Eu quero ter a maior projeção. Então, é natural do ser humano ele ter esse egocentrismo. Então, você tem que estar preparada para que pessoas falem mal de você, pessoas que estão abaixo de você, pessoas que estão acima de você, pessoas com mais resultado que você. E você tem que ter uma confiança que você vai olhar para a pessoa lá, com muito mais resultado que você, querendo te ferrar e te dar um conselho para te colocar para baixo e você falar... Silenciar as vozes. Não, vou ouvir. E vocês tiveram uma característica muito legal que eu brinco com as pessoas. Eu falo, 90% das pessoas vai ter o primeiro hater dentro de casa. Que é a pessoa que está com ela, um parente, cônjuge, irmão,
alguém que mora com ela, que não entende que essa jornada é possível, que tem seus próprios... Não é só maldade não, tá, gente? Tem os seus próprios bloqueios, tem a sua visão de mundo e não acha que aquilo é possível, não acha que aquilo é pra ela, não acha que... O primeiro hater tá em casa. E eu vou te dizer, esse hater de casa, ele vai ser o pior hater para você combater. O dia que você transpor o hater de dentro de casa, você ganha habilidade para ter outros haters. E eu falo uma frase que quem não tem hater tá fazendo uma coisa errada. Porque se você não tá incomodando. Mas tem Eu tô gente que aprendendo a fala. lidar com hater. Eu tô, de vez em quando eu fico bravo. Eu lido super bem, sabe o que eu faço? Você Bloqueio deleta todo mundo. e bloqueia. Eu falo assim, bloqueia. Eu tô começando a entrar nessa fase. Eu, de vez em quando, a Dani até via. Eu, 7 horas da manhã, assim. É que eu tenho espírito de Pedro, entendeu? Aí ela... Sabe? O discípulo de Jesus. Pedro, que queria arrumar confusão com todo mundo, eu tenho espírito de Pedro. Então, quando eu vejo, eu fico assim... Aí a Dani já tá assim, você tá respondendo alguém? Algum comentário? Eu sou igual. Aí eu fico... Eu vou deletar. Aí eu deleto e aí eu me liberto. Se eu não deleto, triplex alugado na cabeça. Cada vez, gente, a gente vai aprendendo a lidar mais fácil com isso. Dentro da rede social, de alguma maneira, a gente tem que ser muito próximozinho da gente, um personagem. Se ele é bem pertinho aqui, a gente não se abala tanto, porque não vai tanto no íntimo pessoal. E a gente não fica doidão. Porque a gente consegue, é próximo da gente, é confortável. Se está muito longe esse personagem, você vai se ferrar. Porque você não consegue manter, você não é um ator 24 horas por dia, você vai ter vários tipos de problema. Tem que estar pertinho. Se está muito sobreposto, ou seja, tudo você bota, você vai se machucar muito. Muito longe, você vai ficar doidão. Um pouquinho próximo, você consegue ir gerenciando. Que é isso? Eu não preciso responder essa pessoa. Eu não preciso ser legal o tempo todo. Eu não estou buscando a aprovação de todo mundo. Eu estou buscando a aprovação de um público específico que deseja crescer e consumir meu conteúdo. O resto, amigo, não é cliente. É cliente? Não. Deleta. E olha só que injusto que é, né? A gente tem ali 10 pessoas te elogiando, mas você sempre vai focar na que está no hater. Falando mal, na que está desaprovando, na que não está apoiando. E é muito doido, né? Porque eu brinco que eu tenho espírito de Pedro. Já começa a me tremer toda. E aí eu penso assim, nossa, gente, Jesus mandou amar essa galera. Caraca, cara. Aí toda vez eu lembro, gente, aí eu fico falando em casa sozinha. Nossa, Jesus, o Senhor é paciente e misericordioso mesmo, viu? Porque pra chegar no nível de amar esse pessoal aqui também, eu tá difícil. Aí eu vou pro meu quarto e falo, além de tudo, Jesus ainda mandou você orar. Ele não mandou só você amar quem te odeia. Ele falou, sabe essa pessoa, a que tá te hateando, a que tá te xingando, que tá... É a que mais precisa da sua oração. Então vai pro seu quarto e ora por ela. Então hoje, quando eu recebo um hate, eu sempre oro. Eu falo assim, Deus, por favor, essa pessoa ela deve estar no nível que eu estava anos atrás. Por quê? Legal essa reflexão. Exato, porque anos atrás eu era essa pessoa que falava mal, que tirava sarro, que achava papo de coach. Você falava que tudo era coach. Eu era super da galerona que chamava os outros de coach. Então, hoje em dia, quando eu recebo um hate desse, eu penso assim, Deus, eu não sei o que tá acontecendo na vida dessa pessoa pra ela estar falando comigo dessa forma. Mas, assim, entra na casa dela, faz ela ver, sabe? Limpa o coração dela. Só que não é problema meu. Sim, e aí eu vou seu, lá, né? Você devolve. É com você. Falei, Deus, o filho é seu. Devolve o filho pra Deus. Foi você que fez, então você cuida dele aí pra mim, por favor, que eu vou estar deletando e bloqueando ele agora. Essa tá? técnica é muito boa. Deus, esse filho desgarrado é teu. Seu. É Cuida Deus dele. que vai cuidar, é Cuida Deus que vai dele, dar por consequência pra ele ou não, entendeu? Não é a gente. A impressão é que a rede social é uma grande festa. Eu vou falar algumas frases que eu falo em muitos podcasts, né? 1% do mundo passa 99% na timeline. 1% do mundo está 99% na timeline. Isso gera um nível de opressão e de inadequação para as pessoas muito forte, porque elas não conseguem se ver. E você chegou lá, e muitas pessoas que eu converso que chegam lá, todas têm a mesma característica. Um desejo quase que irracional, mas é racional, mas é irracional, de chegar lá. Porque é o que você falou, é uma obsessão. Eu vou conseguir. Cara, você acha que um atleta olímpico, ele treina 4 anos para uma prova que acontece uma vez e ele não ganha, ele treina mais 4?
E aí ele treina mais 4. E ele treina mais 4, aí ganha. O cara passou 16 anos buscando aquele pódio. E ele chega. E a rede social tá lá no topo, esse 1%, são as pessoas de performance, são as pessoas que resistiram ao hater, que se identificaram. Eu achei muito legal essa coisa de ex-hater a influenciadora. Né? Podia ser uma manchete isso. Verdade. Né? Boa. E assim, é belo isso, porque isso é real. Então as pessoas, eu vejo o hater da seguinte maneira: ele só quer ser visto. Exato. Só que ele não consegue ser visto pelas qualidades dele. Então ele consegue atrair a atenção de quem está fazendo e está no lugar que ele gostaria de estar, incomodando. E sabe qual Cara, eu vou falar essa frase. Pede Deus mesmo. pega esse filho E cuida desgarrado, dele. que ele é seu, ele não é meu. Ele apareceu na minha timeline só para eu falar pro senhor Mas que é seu. mas lembra de pedir, ó, Deus, cuida desta alma abençoada, entendeu? Que pra gente, Deus tem um pouquinho de misericórdia da gente também. É. Mas a Bíblia, ela é muito certa quando ela fala, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio. Por que Total. daquela forma lá atrás eu agia raiva? assim? Eu tinha raiva. É a raiva de não pertencer àquilo ali. Exato. Eu tinha realmente raiva. Eu olhava pra minha vida tava uma droga. Hoje em dia, minha vida tá cada dia melhor. Pergunta, tem conteúdo que eu olho e falo, nossa, que porcaria. Mas eu perco meu tempo indo lá desincentivar a pessoa? Jamais. Nossa, por quê? putz. E outra, quantas pessoas, eu falo que a internet ela já matou pessoas. Quantas pessoas a mais a internet vai precisar matar para começarem a entender que as suas palavras têm o poder de ferrar a vida dos outros. Então as pessoas perdem muito tempo se perguntando o que é comunicação, sendo que a primeira coisa simples que você tem que se perguntar é: como é que eu me sentiria se a minha filha lesse esse comentário? Como é que eu me sentiria se esse comentário tivesse sendo feito à minha esposa, à minha filha? Porque hoje em dia, às vezes, eu recebo cada comentário de pessoas que são visivelmente mais velhas, que são pessoas que visivelmente deveriam ter mais experiência do que eu. É. E aí, cara, não se passa na sua cabeça você se perguntar se fizessem isso com o seu filho, com o seu marido, como é que você se sentiria? Eu sinto que o ser humano, ele perdeu a habilidade de se colocar no lugar do outro. E comunicação é mais sobre do que falar. Comunicação é sobre ouvir o que o outro tem a dizer. E ainda que você discorde de alguém, você pode fazer isso de forma respeitosa. Se não quer ver o conteúdo de alguém, passa reto. Não gostou? Nossa, silencia. não pula. Bloqueia. A gente teve um convidado que veio aqui e ele falou: não existe botão mais democrático do que seguir e desseguir. Não gosta de segue, não gosta, bota no silencioso. Né? Isso daí transforma vidas. Eu acho que a internet trouxe um pouco de selvageria na comunicação, porque pessoas falam pela internet coisas que elas jamais falariam ao vivo. Né? E trouxe esse movimento mais selvagem. E, cara, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, que esse assunto é denso, intenso e maravilhoso. A gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse alguma dica muito preciosa, alguma coisa que você possa compartilhar com a audiência sobre oratória, sobre comunicação, que você acha que, se a pessoa aplicar hoje, ela vai virar uma chavinha que vai ser importante para ela. Perfeito. Então, vou deixar um presente aqui pro pessoal. Posso? Adoro o presente. O presente vai ser primeiro para mim, porque eu tô aqui. Só você mandar a palavra nervosismo no meu direct. E aí eu vou te mandar um checklist de como perder o nervosismo na hora de se comunicar em público. Por quê? Porque eu sei que hoje tem pessoas que querem se comunicar bem, elas querem além, mas aí a mão sua, o coração dispara, o coração começa a bater, que parece que a pessoa tá morrendo, ela acha que ela não vai conseguir sair dali. E aí vem uma técnica muito simples e importante que serve não só para comunicação, mas para tudo que a gente conversou aqui. Aprenda a dominar a sua mente. Entenda de uma vez por todas que a única pessoa que tem o poder de deixar alguém entrar na sua cabeça é você. Sim. O hater, autorresponsabilidade. Exato. O hater, ele fez lá o comentário, mas quem fica ruminando e relembrando daquilo o dia todo
É você. É uma escolha sua permanecer naquele local ou não. É uma escolha sua o que você vai fazer com o que te acontece. Então comece a dominar seus pensamentos e falar coisas positivas para você mesmo em voz alta. A gente, principalmente nós que somos mulheres, temos a péssima mania de nos autodepreciarmos e acharmos isso comum. Eu tô feia, eu tô gorda, eu tô insegura, não tá tão bom, não tá isso, não tá aquilo. Retira essas palavras da sua vida. Para de falar que você é tímida. Para de falar que você é introvertida. Fala que você está no processo. Fala que você está aprendendo. Fala que você está tentando. Mas retira isso da sua mente. Por quê? Porque a sua mente, ela só repete para você o que você está acostumado a dizer todos os dias para você mesma. Exato. Então, se a sua mente ela fica te sabotando e falando coisas muito ruins, é porque algum dia, quando você estava muito brava, você falou coisas piores para você mesmo. Com Então, certeza. tenha muito cuidado em como você se trata, porque isso está 100% interligado com a comunicação. Gente, que gift, que presente. Eu vou fazer um stories agora e eu quero Arrasou. essa palavra novamente aí pra gente Combinado. jogar no stories. Maravilhosa. Muitíssimo obrigado Eu pelo que bate-papo, por você ter agradeço. vindo. Foi incrível. E espero ver você aqui novamente Conte comigo. pra gente atualizar sempre os bate-papos. Combinado. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e aguardem o próximo Rodricast.